Bem, gente, nosso papo de hoje então é sobre placenta prévia, complementando o outro que a gente falou sobre descolamento prematuro de placenta. E, para quem não sabe, eu sou o Júlio Aragão. Para quem já viu a outra aula, não adianta repetir, mas eu vou repetir assim mesmo. Né? Obstetrics is bloody business é um negócio sangrento. É um aforismo do Pritchard para falar sobre a presença constante do sangue na vida do obstetra. O conceito, então, de placenta prévia é a placenta que se insere no segmento inferior do útero. Esse é o conceito que está no Resenha de 2018, mas se você for olhar, você vai ver que está lá desde que eu me lembre de 1988, que foi quando eu comecei medicina. É o mesmo conceito, é um conceito clássico que é utilizado para definir que a placenta prévia é aquela que se encontra próximo ao colo do útero. Qual então a classificação disso? A gente classifica uma placenta prévia como sendo baixa quando a borda da placenta, a borda externa da placenta, se encontra próxima ao orifício interno do colo do útero, ou ela pode ser central quando ela ocupa todo o orifício interno, ela vai e oclui esse orifício interno do colo do útero. Da mesma forma, você pode ter uma placenta parcial, onde você tem apenas a oclusão pela metade, você não tem uma grande oclusão, ela está na frente do colo, mas não ocupa todo o colo. Outra forma é a oclusão marginal, ela só, como o próprio nome diz, margeia o colo e não chega a ocluir nenhuma parte dela. Então, para que a gente possa definir isso, nós temos a placenta baixa, a oclusão total, a oclusão parcial e a oclusão marginal. A incidência desses partos, em torno de 1 a 2% dos partos, os principais fatores correlacionados são aqueles que estão ligados a uma baixa irrigação do útero, então úteros que sofreram vários partos, multiparidade, segmento superior prejudicado por algum motivo, grandes miomectomias, por exemplo, a migração da própria placenta, então, ocorre para buscar um segmento mais inferior, mas que seja mais irrigado, mais bem irrigado. A presença de gestação gemelar, pelo fato de você ter uma gravidez com duas massas placentárias ou uma massa placentária gemelar única, mas que ainda seja maior, então você tem uma placenta maior, você com certeza aumenta a chance dessa placenta estar próxima ao colo do útero. Outra grande fator de risco, principalmente no nosso meio, é a presença de uma cesariana anterior. A presença de cicatriz uterina pode aumentar a incidência de placenta prévia. Nesses casos, então, como é que é o quadro clínico? Primeiro de tudo, é um sangramento indolor. A paciente chega para você e diz: estou sangrando, mas ela geralmente não refere nenhum tipo de dor, muito menos uma dor lancinante. Diferente do descolamento prematuro de placenta, é de um início insidioso. Ela sangra um dia um pouquinho, sangra outro dia um pouco e de repente ela sangra muito. Mas geralmente ela tem quadros recorrentes de sangramento. Diferente também do descolamento prematuro de placenta, onde nós temos um início abrupto. A coloração é vermelho rutilante e você pode ter choque com muito mais facilidade. E aí sim, a paciente choca, ela sangra com muito volume e você pode ter choque hipovolêmico de uma hora para outra. Os BCFs geralmente são audíveis, tônus uterino está normal e você tem uma massa que oblitera, né, que fecha o colo uterino. Ver uma dessas pacientes, importante que se faça uma boa anamnese,
É importante que se faça o exame físico, é importante que se veja nos exames da paciente qual é a localização da placenta em exames de ultrassom anterior, fazer exame especular sempre que possível e evitar o toque vaginal a menos que a paciente esteja em trabalho de parto. Se ela tiver contrações, aí sim você está autorizado a fazer o toque vaginal, mesmo assim com muito cuidado. Lembre que pode ter ali uma placenta. E placenta, se você tocar, ela vai sangrar e bastante. Nos anos antigos se falava sempre em placentografia, arteriografia, amniografia, cintigrafia placentária. Hoje em dia, todos esses exames estão em desuso, o que se pratica a larga mão e realmente com um resultado muito mais importante é a ultrassonografia. A ultrassonografia consegue hoje em dia identificar claramente, você tem a indicação de fazer por via abdominal inicialmente, mas em casos específicos você poderá complementar pela via vaginal, desde que não haja sangramento ativo, o ultrassom para identificar a via placentária, para identificar a presença de placenta prévia. De novo, quem já viu a outra aula, essas aulas andam juntas, eu vou sempre me referenciar a outra aula, sempre que é de DPP. Qual é o diagnóstico diferencial? O mesmo. Rotura de seio marginal, inserção filamentosa de cordão, presença de vasa prévia, prenhez cervical e o descolamento prematuro de placenta. Não vou me estender aqui, porque a gente já falou isso na outra aula, e se você está assistindo essa aula, você vai ter que assistir a outra. Da mesma forma, a gente volta aqui a esse slide que é igual ao da outra aula, mas dessa vez a gente vai dar uma ênfase maior na placenta prévia. O início da placenta prévia é insidioso, a dor é ausente, o sangue é vermelho vivo, rutilante, segundo os livros, o tônus uterino pode estar normal, né, na maioria das vezes, e o BCF está sempre presente. Já no DPP não, o início abrupto, dor forte, vermelho escuro vinhoso, aumentado o tônus uterino e a morte fetal é quase sempre um fator importante. Para tratar a placenta prévia, há que se ter muito cuidado. É importante ter um bom centro obstétrico que possa dar atenção integral a esse tipo de gestante. Não é uma gestante para ficar em casa depois de 36 semanas. Não é uma gestante para ter que morar longe de uma maternidade. Não é uma maternidade que possa não ter sangue. Então, é importante. Vamos fazer o tratamento expectante até 36 semanas. Com 36 semanas vai se agendar o parto dessa paciente. Repouso no leito, não precisa ficar deitada o tempo todo, mas é importante que ela faça um certo repouso. Internação liberal, abstinência sexual completa, pode parecer óbvio, mas é bom sempre avisar as pessoas. Tocólise, ou seja, manter esse útero sem contração. Sedação, se for necessário, por causa da ansiedade, e ter sempre à mão o sangue para tratar essa paciente. Lembre-se, obstetrics is bloody business. Tratamento sempre, né, a partir do momento em que entre em trabalho de parto, você deve fazer a amniotomia, porque com a amniotomia você tem aqui este ponto onde existe um sangramento, né? E após você vir aqui furar essa bolsa, o que vai acontecer? Você vai ter a compressão do polo cefálico sobre essa área que estava aqui antes, ó, ela foi comprimida e o sangue parou. E aí você consegue fazer o parto normal. Isso aqui, gente, é um caso em 1000. Nem sempre você consegue fazer isso. Aqui é caso de livro. Eu, que estou já beirando muitos anos de parto, fiz isso uma vez. Quanto à via de parto, embora a via vaginal possa ser utilizada
em alguns casos escolhidos, de placentas marginais ou placentas baixas, a via cesariana é hoje em dia a via preferida. Principais complicações, as maternas: o abortamento, a ruptura prematura de membrana, a amniorrex, a evolução de uma placenta prévia para um DPP não é rara, presença de choque, parto prematuro, o acretismo placentário, ou seja, a penetração desta placenta para dentro do, da parede uterina e causando hemorragias muito grandes. A presença até mesmo de hemorragia atônica deve ser considerada. Então, existem complicações importantes para a placenta prévia. Quanto às complicações fetais, logicamente a prematuridade é uma complicação importante, uma vez que esses partos tendem a acontecer precocemente por conta da hemorragia. Junto com a prematuridade, você leva o baixo peso. A perda sanguínea é tanto materna quanto fetal, que pode levar a choque. E a presença da massa placentária no segmento inferior vai fazer com que esse feto não se acomode dentro daquelas leis de acomodação das partes fetais de Pajot, que nós estudamos na estática fetal, e fazendo com que as apresentações anômalas, tipo apresentação córmica ou apresentação pélvica, sejam comuns nesses casos. Da mesma forma, juntando prematuridade com baixo peso e sangramento, você não tem outra forma que não assumir que vai haver algum grau de sofrimento fetal. O acretismo placentário ocorre justamente pela necessidade de um maior fluxo sanguíneo que essas placentas têm, por estarem mal adaptadas no segmento inferior, elas penetram excessivamente para além da camada basal, o que leva então a um excesso de aderência dessa placenta ao tecido miometrial, com consequente dificuldade de delivramento, né, de dequitação dessa placenta, o que pode ocasionar grandes sangramentos no pós-parto imediato. Então, a gente chama de placenta acreta toda e qualquer placenta que penetra no útero além da camada basal. Já para placentas que passam da camada basal e chegam até o miométrio, nós chamamos de placenta increta. E por último, a placenta que ultrapassa a serosa e chega a penetrar um órgão adjacente, principalmente a bexiga anteriormente e o reto posteriormente, ela é denominada de placenta percreta. Não preciso dizer o quanto esses quadros são extremamente deletérios para a saúde materna. Bem, basicamente era isso que a gente tinha para falar para vocês e a gente se vê na sala de aula.